Imagina só, você faz uma compra de milhões, daquelas que viram notícia. Chega a hora de pagar a primeira parcela, o dinheiro está na conta, mas a transferência é bloqueada. E não por falta de grana, mas por causa de uma guerra a milhares de quilômetros de distância. Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente o que está acontecendo agora no futebol brasileiro. A gente está falando de uma briga financeira bem complexa envolvendo o Botafogo, o clube russo Zenit e um jogador, o Arthur, que ficou no meio disso tudo. Hoje, 16 de dezembro de 2025, o site Fogão Net publicou um artigo que detalha esse impasse, e é nele que a gente vai mergulhar. Exatamente. E o interessante aqui é que essa história vai muito além de uma simples dívida de clube. É um caso de estudo perfeito sobre o mundo em que a gente vive, sabe? Mostra como o desporto, as finanças e a geopolítica estão, assim, tão interligados que um problema lá no leste europeu pode mudar a carreira de um atleta aqui no Rio de Janeiro. Nosso objetivo hoje é desenrolar esse fio. Vamos falar dos valores, da justificativa do Botafogo, da reação do Zenit e, claro, das consequências para o clube e para o jogador. É uma daquelas histórias que lembram que o futebol é muito mais do que acontece em campo. Ok, então vamos começar pelos fatos, pelos números. Pelo que diz o artigo, a dívida do Botafogo com o Zenit gira em torno de 20 milhões de reais. Isso. E esse valor é referente às primeiras parcelas da compra do atacante Arthur. Certo. E um ponto importante que o artigo deixa bem claro, a dívida é com o clube. Tinha um boato de salário atrasado, mas com o jogador Arthur, tá tudo em dia. E esses 20 milhões, é bom lembrar, fazem parte de um negócio muito maior, né? A transferência total foi de 10 milhões de euros. Uau! Na cotação da época, davam 62 milhões de reais. Então não é um valor pequeno. E o que me chama atenção de cara, e que o artigo sublinha, é a expressão primeiras parcelas. Certo, e isso é bem significativo. Quer dizer que o problema apareceu logo no começo. Para uma coisa grave e imediata. Ou o Botafogo teve um problema de caixa totalmente inesperado, o que pode acontecer, ou o obstáculo para transferir o dinheiro é real como eles alegam. E aí que a história sai do caderno de desportos e vai para a política internacional. E essa justificativa do Botafogo que torna tudo tão peculiar, né? O clube não nega a dívida. Ele admite, sim, eu devo, mas diz que a culpa não é dele. O artigo do Fogão Net explica que a direção do Botafogo culpa as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia pela guerra na Ucrânia. A alegação é que o John Textor, o dono da SAF, está legalmente impedido de mandar o dinheiro. É basicamente uma defesa de eu quero pagar, eu tenho dinheiro, mas o sistema financeiro global não deixa. O que, assim, à primeira vista pode até parecer uma desculpa meio esfarrapada, mas tem um fundo de verdade técnico bem forte. As sanções financeiras, principalmente as americanas, são feitas para isso mesmo, para isolar economicamente as entidades de um país. Elas criam uma rede de regras nos bancos que torna muito arriscado e às vezes impossível processar um pagamento para uma empresa russa. Eu entendo a lógica, mas para quem está ouvindo e é mais cético, isso não soa um pouco conveniente demais? Quero dizer, é quase a desculpa perfeita. Não é que eu não tenho dinheiro, é a geopolítica. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente por isso que o caso é tão complexo. Sua observação é perfeita. É de fato uma justificativa muito conveniente. E é por isso que a reação do Zenit é tão dura. Segundo o artigo, o clube russo foi informado, mas não está aceitando o argumento. Para eles, um contrato foi assinado e a responsabilidade de achar um jeito de pagar é toda do Botafogo. Se o plano A não funciona, que o Botafogo ache um B, um C ou um D. A dificuldade não anula a obrigação, entende? Por isso que eles já ameaçam levar o caso para a FIFA. E o que acontece se isso for para a FIFA? Ela costuma se meter em assuntos políticos desse tamanho. Geralmente eles tentam parecer neutros, né? Punir um clube brasileiro, por em tese estar cumprindo sanções internacionais, parece arriscado para a própria FIFA. É um ponto excelente. A FIFA odeia ser arrastada para a briga política. No entanto, o trabalho principal dela nesses casos é proteger os contratos. Ela funciona como um tribunal para garantir que os acordos sejam cumpridos. A visão da FIFA provavelmente vai ser: a gente não julga as sanções, a gente julga o contrato. Se o contrato diz que o pagamento é devido, a FIFA vai exigir o pagamento. A questão das sanções vira um problema operacional do Botafogo, não uma anulação da dívida. Ok, então o risco para o Botafogo é bem real. E quais seriam as punições? As sanções podem ser pesadas. Geralmente começam com multas, que podem ser altas, mas a ferramenta mais poderosa e a mais temida que a FIFA tem é o transfer ban. A proibição de contratar novos jogadores. Exatamente. O clube ficaria impedido de inscrever novos atletas. Por quanto tempo, mais ou menos? Pode variar. Uma janela de transferências, 2. Em casos mais graves, até mais. Para um clube de elite como o Botafogo, que precisa se reforçar sempre para competir, ficar 1 ou 2 períodos sem poder contratar pode ser um desastre. Arruína todo o planejamento. A ameaça do Zenit não é bluff, é a pressão máxima que eles têm. E o que deixa a defesa do Botafogo ainda mais frágil, na minha opinião, é outro detalhe que o artigo do Fogão Net levanta. Esse não é o primeiro problema do Botafogo com o Zenit por causa disso, né? Em maio, o clube desfez a compra de outro jogador deles, o Wendel. E a razão oficial na época
Questões geopolíticas. E aí está o ponto central da questão. Esse precedente do Wendel é absolutamente demolidor para a defesa do Botafogo. Exato, peraí. Se eles já tiveram um negócio cancelado com o mesmo clube, pelo mesmo motivo, meses antes, como é que eles se metem numa transação de 10 milhões de euros pelo Arthur? Ninguém na diretoria pensou, talvez seja difícil transferir esse dinheiro. Parece uma falha de planejamento, assim, gritante. É precisamente essa a pergunta que os advogados do Zemic fariam na FIFA. O caso Wendel mostra que a direção do Botafogo não pode alegar surpresa. Eles sabiam dos riscos e das dificuldades. Ao seguir com a contratação do Arthur, eles conscientemente assumiram esse risco. Um tribunal pode interpretar isso como falta de diligência. Podem argumentar que o Botafogo apostou que conseguiria driblar as sanções e, perdeu a aposta. E a responsabilidade por uma aposta perdida é de quem a faz, né? Isso enfraquece muito o argumento deles. No meio disso tudo, quem acaba pagando a conta, como sempre, é o jogador. Né? O futuro do Arthur fica completamente no ar. Infelizmente, sim. E o artigo é bem claro sobre as consequências diretas para ele. Por causa dessa dívida, a solução que está sendo buscada é a venda do próprio jogador. É quase como se o ativo que gerou a dívida fosse ser usado para pagar a própria dívida. A fonte informa que os representantes do Arthur já estão se movimentando. E o artigo menciona até o destino. Diz que eles estão no Catar tentando achar um novo clube para ele. Sim, e a escolha do Catar não é por acaso, é um mercado muito estratégico hoje em dia. Primeiro, tem uma liquidez financeira enorme, os clubes de lá podem fazer uma compra rápida e por um valor alto, que é o que o Botafogo precisa. Segundo, o Catar está investindo muito para fortalecer a liga deles, então existe um interesse real em jogadores com o perfil do Arthur, que vem de um grande clube brasileiro. É uma jogada lógica, sabe? Tanto para os agentes quanto para o próprio Botafogo. E enquanto os executivos negociam, o jogador fica numa situação terrível. O artigo até mostra os números dele. Pra gente lembrar, estamos falando de uma peça importante do time. Arthur fez 48 jogos, marcou 8 golos, deu 5 assistências. Não é um jogador encostado, é alguém que tem impacto. E de repente ele pode ter que fazer as malas por causa de uma guerra na Ucrânia. É a realidade nua e crua do futebol. Descreveu perfeitamente. A venda do Arthur, se acontecer, não terá nada a ver com o desempenho dele, com a tática da equipe ou com o desejo do treinador. Será uma decisão puramente administrativa e financeira para resolver um problema do clube. Mostra de forma brutal como os jogadores são, no fim das contas, ativos na contabilidade dos clubes. A carreira dele pode mudar de rumo da noite para o dia por fatores que ele não controla de jeito nenhum. É impressionante. Então, vamos tentar resumir essa teia. A gente tem uma dívida de 20 milhões de reais, que apareceu logo no início de um acordo. Um acordo que, desde o começo, já se sabia que seria arriscado, por causa do caso Wendel. Exato. Temos o Botafogo culpando as sanções internacionais, uma defesa que é tecnicamente plausível, mas juridicamente bem frágil. E do outro lado, um clube russo que não quer saber de desculpa, que é o dinheiro do contrato e está disposto a ir à FIFA para receber, com a ameaça de um transfer ban. E no centro de tudo, o jogador Arthur, que pode ser vendido para o Catar não por motivos desportivos, mas para que o dinheiro da sua venda pague a dívida da sua própria compra. É um nó. É um nó perfeito, na verdade. Esse caso é um retrato incrível do mundo em que a gente vive. A gente acha que um conflito na Europa é algo distante, que vemos no jornal, mas de repente ele está decidindo se um jogador atua no estádio Newton Santos ou no estádio em Doha. Mostra que a globalização não é só sobre coisas boas, como ver jogos de todas as ligas. É também sobre a interconexão de problemas, né? O que acontece na política em Washington, em Moscovo, tem um efeito dominó que chega direto no balneário de um clube no Rio. Muda completamente o jeito que a gente olha para uma notícia que, à primeira vista, parece só uma dívida no futebol. Sem dúvida. E isso nos leva a uma reflexão sobre o futuro, algo que a fonte não explora, mas que o caso nos obriga a pensar. À medida que o mundo parece ficar mais dividido em blocos, com mais tensões e sanções, será que vamos começar a ver os clubes se adaptarem a isso? Talvez a gente comece a ver cláusulas geopolíticas nos contratos? Cláusulas que dizem, se sanções impedirem o pagamento, o contrato é nulo, ou algo do tipo? Uau! Isso seria uma mudança radical no jeito que os negócios são feitos. Seria. Ou, num cenário ainda mais extremo, podemos estar caminhando para uma fragmentação do mercado de transferências. Imagina um futuro em que clubes europeus e americanos só negociam entre si, clubes russos e chineses só entre si, criando mercados de futebol quase isolados, alinhados com os blocos geopolíticos. Esse caso do Botafogo pode ser um dos primeiros sinais de que o mapa global do futebol, que sempre foi tão aberto, pode estar prestes a ser redesenhado por forças que não têm absolutamente nada a ver com o jogo. Fica a reflexão.